foi assim o seu balanço sobre esse primeiro turno das eleições, hein? Bem, o primeiro balanço foi a grata surpresa, Fabiola, de uma eleição tranquila, em paz, contrariando, inclusive, expectativas de que teríamos movimentos de violência e de intimidação às pessoas durante o período da eleição. Não houve, felizmente. Essa é uma boa notícia, notícia de que as eleições transcorreram em paz. E é o que eu espero também do segundo turno. Primeira notícia. Segundo, um crescimento inesperado que as pesquisas não apuraram, exceto talvez Paraná Pesquisa, foi a única que, sendo justo, que identificou um crescimento expressivo do movimento mais à extrema-direita, ou seja, pró-Bolsonaro e candidatos bolsonaristas ao Senado, à Câmara Federal, às Assembleias Legislativas e aos governos estaduais. Todos os demais institutos de pesquisa erraram nas suas pesquisas. Eu sempre digo que pesquisa é um mero diagnóstico, não é prognóstico. A prova aí está. O terceiro aspecto é que essa surpresa do crescimento, vamos dizer, do voto conservador, pegou de surpresa realmente as campanhas do PT, do ex-presidente Lula, e dos candidatos que estavam, vamos dizer, nessa faixa centro, centro-direita, centro-esquerda, e, obviamente, os candidatos de esquerda também. Esses são os três fatores que mais chamaram a atenção nesse primeiro turno das eleições no Brasil, Fabiola. E agora começam as negociações, né? Justamente hoje o presidente Jair Bolsonaro estava com Romeu Zema, lá em Brasília, ele que declarou apoio a Bolsonaro. E agora começam as negociações. Lula disse que vai conversar com todo mundo, que quer o apoio de todo mundo, inclusive do PSDB, né? Ele que tem ali ao lado um ex-tucano, muito conhecido pelos eleitores de São Paulo, Geraldo Alckmin. E eu quero, claro, saber sua opinião, né? A gente já conversou bastante sobre isso. Você tinha já me dito do voto em Simone Tebet no primeiro turno, não sei se se confirmou isso ou não. E qual deve ser seu rumo, governador, nesse segundo turno? Vai de Lula ou vai de Bolsonaro? Nem de Lula, nem de Bolsonaro. Neutralidade nesse segundo turno. Eu respeito, evidentemente, Fabiola, as opções que cada eleitor, cada eleitora terá. Esse é o processo democrático. Há que se respeitar as posições e não contestar, e muito menos intimidar decisões, seja quem vai votar em Lula ou em Bolsonaro. O meu voto será o voto da neutralidade. Meu voto será nulo, eu já disse isso publicamente. Não faço aqui ataques nem a um lado, nem a outro. E o PSDB é o partido que vai tomar a sua decisão, provavelmente hoje. Tenho a impressão, Fabíola, que vai liberar nos seus estados a decisão de cada candidato e de cada filiado para que ele localmente possa instruir o seu próprio voto. Agora, governador, o senhor durante toda a campanha, durante a pandemia, né? Eu acho que na pandemia realmente é que ficou muito forte as suas críticas ao governo Bolsonaro, que não foram poucas, né? A forma como ele conduziu o país, a sua decepção, já falou aqui conosco várias vezes em entrevista, sua decepção e até surpresa com a forma como ele conduziu o país. O senhor já criticou muito o governo Bolsonaro e falou, inclusive, dos riscos para a democracia do governo Bolsonaro. Num caso como esse, o voto não no voto no Bolsonaro não é um voto, como alguns do seu partido também estão optando por assim? Eu mantenho todas as posições. Caiu a Opa, luz aqui. caiu a sua luz, mas continua iluminado aí, fica Pode tranquilo. continuar, continuar. Só para justificar o ruído aqui que vocês... Olha só, bem na hora que o senhor ia falar de algo importante aí, ó. Mas não falta luz para eu reafirmar as críticas que fiz a Bolsonaro, eu as mantenho integralmente. Eu não mudei a minha posição em relação àquilo que de mal fez o governo Bolsonaro. E não foi apenas no tema da saúde, que foi o objeto mais intenso das entrevistas que tive a oportunidade e o prazer de fazer com você, Fabiola, mas também no âmbito econômico, no âmbito social, um governo errático em praticamente todas as suas áreas. Eu mantenho esta visão crítica, mas mantenho também a visão crítica em relação aos governos passados de Lula, em relação à falta de comportamento moral e de lisura no tratamento do dinheiro público. Por isso é que a minha posição, com muita tranquilidade, muito equilíbrio, é uma posição de neutralidade neste momento,
nem Lula, nem Bolsonaro. Eu espero que Deus abençoe o Brasil, seja quem for o futuro presidente do Brasil, para que não haja nem ameaça à democracia, à Constituição e às liberdades, nem ameaça aos mais pobres, aos mais humildes, àqueles que são mais sensíveis da chamada camada vulnerável do país. Eu acho que o novo presidente do Brasil deve deixar claro agora, neste período, nessas 3 próximas semanas de campanha, qual é o seu projeto de governo. Porque nós não temos isso nem de Bolsonaro, porque não dá para dizer que Bolsonaro vai repetir o governo que fez nesses 4 anos, nos próximos 4 anos. Porque um governo errático, para ser vamos dizer, educado em relação à nomenclatura, vai fazer mais 4 anos de governo errático na saúde, na habitação, no meio ambiente, na economia, no comportamento em relação à sociedade civil, no tratamento à mulher, no tratamento aos negros, à diversidade, aos indígenas. Não dá para dizer que vai fazer o mesmo governo. E também, em relação ao presidente Lula, precisa ser claro qual a sua proposta econômica. Ele não apresentou isso durante o período que antecedeu as eleições de primeiro turno. Qual o seu posicionamento em relação à economia e ao desenvolvimento econômico do país. Entendo, inclusive, que isso é primordial ao presidente Lula, inclusive para captar votos de indecisos. Então, acho que são 3 semanas de trabalho, não só de... Se houvesse algum gesto de Lula de lhe procurar e procurar o PSDB, o senhor acha que seria possível o PSDB declarar esse apoio a Lula ou não? É impossível mesmo? O diálogo é parte sensível e primordial da democracia. Aquele que não gosta de dialogar não aprecia a democracia. Quem foge ao diálogo não gosta da democracia. A democracia é diálogo, não é confronto, não é briga, não é ódio, é o bom entendimento. Você pode chegar a uma boa conclusão ou não, mas jamais estar fechado ao diálogo. Já há pessoas do PSDB, até figuras proeminentes do PSDB, que anunciaram previamente o seu apoio ao presidente Lula, como há outros também, estamos falando do Brasil, não estamos falando apenas de São Paulo, que já pronunciaram também o apoio ao governo Bolsonaro. Eu repito que certamente será essa a opção que o PSDB, na sua executiva nacional, vai dar aos seus filiados e aos seus membros, vamos dizer, na vida política, sejam governadores, sejam ex-governadores, sejam senadores, ex-senadores, deputados ou ex-parlamentares, também. A minha posição, eu repito, com muita clareza e com muita tranquilidade a você, os que nos acompanham, até os internautas, é de neutralidade, mas desejando o melhor para o Brasil. E o melhor para o Brasil é conhecer quais as propostas de governo. Repito, Bolsonaro não apresentou claramente as suas propostas de governo para os próximos 4 anos, se eleito for. E o ex-presidente Lula também não o fez. Ele se dedicou à campanha, mas não deixou claro qual a sua política econômica, por exemplo. Quem seria o seu ministro, ele ou ela, da Fazenda